Oi, gente, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Estamos aí conectando com a Grazi para mais uma live. Olha que legal. Grazi chegando, chamando Grazi. Olha que delícia, ela já está aqui, gente, prontinha. Só esperando dar as 8 horas certinha, porque ela é pontual. Muito bacana. Oi, Renata, tudo bom? Que linda! Seja muito bem-vinda. Que saudade de você. Na outra live eu nem pude dar um tchauzinho pra tu, né? Mas muito bom ter você aqui. Oi, Carol, Oi, Grazi. tudo bom? Tudo bom? Boa noite, Renata. Sim, Renata, minha amiga lá de Cabo Frio. Olha que delícia. Gente, não conheço essa cidade. Meu pai, que delícia. Você tá Lá bem, no Rio. Carol? Estou bem, estou bem. Boa noite. Boa noite, muito boa Seja, noite. seja muito bem-vinda a uma live do Vou Falar o Quê? Falo aqui nessa noite fria gostosa, aqui de Sorocaba mesmo. E você, Graça, está falando da onde? Eu falo da Grande Vitória, especificamente Serra. Na Vitória, Vitória Espírito no Santo. Espírito Santo. Que legal, olha que bacana, no Espírito Santo, que delícia. Bem, gente, a live da Grazi traz o tema visita domiciliar. Fisioterapia em visita domiciliar. Gente, com muito prazer que eu tenho o carinho de receber essa menina linda que eu conheci. É mais uma convidada da turma da Abaco, né? Eu passei por Olha, dificuldades de aprendizagem aí, mas eu sempre estava perto dos grandes estudiosos, dos nerds. E Grazi, com sua sabedoria e dedicação aos estudos, me ensinou um bocado de coisa aí, né? boa noite, Carol. Obrigada pelas palavras. Saiba que vocês me ensinaram muito mais. Ah, que Você, isso. Márcia, Raul, Adriano, Olha que o Tiago. delícia. Foi uma Nossa, troca pô, muito boa. Saudade daquela turma, viu? muito bacana, né? Nessa quarentena eu tô aqui de fada do dente, só amolecendo o dente aqui das crianças. E quem é que me ajuda de longe? De Campos? Nossa amiga Márcia. Gente, Márcia é Grande mar. dentista. Ela sempre me dá uma orientação de longe. E era uma turma assim que vinha também de longe para o Rio, né, Grazi? Vinha Márcia de Campos, Grazi E do eu de Espírito Santo, Guaçuí, Guaçuí na época, né? na época eu estava no interior, longe, viajava, sei lá, 10 horas. Para chegar lá inteirona com esse astral nota 1000. A Adriana e eu, nós vimos de São Gonçalo. Na verdade, a turma ela vinha de vários locais, né? Para se Era muito conectar, legal. para se conectar ali em Copacabana, né? Onde nós tomávamos os nossos chás da manhã na padaria, Era uma os, delícia. os almoços ali na Barão de Ipanema, no Aipo com Aipim. Olha que delícia, né? Aquela churrascaria que a gente ia lá, misturava carne, comida japonesa, depois tomava chá de abacaxi, porque o professor Marcos acabou com o refrigerante na vida da gente durante o curso, acabou. Gente, socorro. Uma coisa muito bacana do Rio tem isso, né? Nos restaurantes de lá eles servem chá após as refeições, né? Aqui o povo serve a cachaça. Que é melhor, né, Carol? Vamos combinar, né? É o costume, né? Mas tá bom. Foi com Grazi que eu tive a oportunidade de ver Barack Obama. Se lembra, Grazi? Ele estava no. Lembra que ele passou. Nós, acho que a gente estava no intervalo da aula E a gente e a quando o Barack Obama passou, nós vimos ele pela janela. Fiquei toda emocionada.
Lembro, eu perdi a parada gay lá de Levei, Copacabana, carreguei né? Márcia para parada gay, cheguei atrasada na aula, meu Deus do céu, ainda Ai, que desvirtuando delícia. Márcia para caminhos da acupuntura. Mas vamos lá, simbora, Grazi. Bora lá. Grazi, fala para mim como foi o seu despertar para a fisioterapia. Como você foi conquistada por essa área, por essa profissão que é tão bonita. Então, primeiramente, Carol, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e indiretamente com o Marcos aí, que são pessoas que eu estimo muito. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aí. Então, Carol, na época como é que eu escolhi fisioterapia? Eu achei assim que meu pai não quisesse, acho que eles não escolheriam esse caminho para mim. Mas tinha um curso técnico, hoje não existe mais, porque o MEC acho que nem autoriza, mas tinha um curso técnico chamado Técnico em Fisioterapia. Qual era o objetivo? Você auxiliava o fisioterapeuta, não era um estagiário, aquela pessoa que ia lá, ligava, desligava o aparelho, colocava a parte de eletroterapia. E aí eu fui fazer esse curso. E aí, na época, eu conheci uma fisioterapeuta, duas fisioterapeutas, na verdade, chamada Luciene e Patrícia. Elas estudavam na Católica de Petrópolis. E eu sempre muito curiosa, sempre muito esforçada, eu falava assim, deixa eu ir lá para o hospital onde vocês trabalham, deixa eu ficar sentada lá no canto vendo vocês trabalharem para ver o que eu quero ser e tal. E aí elas falavam, fica lá, mas não fala nada. E aí eu ficava sentada lá no canto e só olhando, né? E eu começava a perceber o processo de como o paciente chegava, que naquela época eu não entendia nada, então às vezes o paciente chegava mancando, chegava com uma muleta, às vezes não andando, e aquele processo que elas faziam, aquilo me encantou de uma forma. Eu falei assim, cara, eu quero ser fisioterapeuta, mas eu quero ser como elas. E aí eu fui aluna de ensino técnico com elas e eu falei, eu vou fazer faculdade de fisioterapia. Só que na minha cidade não tinha, então eu fui estudar no Rio de Janeiro. E, e foi aí que eu comecei a fazer. No início eu ficava um pouco em dúvida, mas quando eu entrei nas matérias que eu mais gostava, que me chamavam a atenção para aquela parte prática, eu falei, cara, eu nasci para isso. É isso que eu quero para minha vida. É participar desse processo reabilitatório, da dor do paciente, mas em si do processo reabilitatório. É você tentar oferecer ao paciente aquilo que naquele momento ele tem uma certa dificuldade. E foi através delas. E agora, anos depois, eu me formei em 2002, ó, quanto tempo. E Caraca. agora, anos depois, eu tenho um grupo de amigos daquela época. E aí nós encontramos essas professoras. E o mais legal é que elas me perguntaram, e aí, o que você fez? Eu falei assim, olha, eu escolhi a fisioterapia porque vocês me inspiraram. Que massa. Elas ficaram tão felizes, assim, ela, poxa, eu não sabia. Eu falei, eu sou fisioterapeuta hoje porque um dia eu vi vocês. E eu falei, bom, eu quero ser como elas são. E elas estão em Volta Redonda, uma chama Luciene, a outra Patrícia, exercem a profissão até hoje, eu tenho certeza que são profissionais exemplares, e isso que me levou a escolher a fisioterapia, e dentro da fisioterapia eu fui fazendo as especializações, né? Aí eu já escolhi a parte de terapia manual, porque hoje tem muitos campos, né? A fisioterapia ela se ramifica por várias vertentes. Você pode trabalhar numa UTI, você pode trabalhar com a parte ginecológica, com a esportiva, como o Thiago trouxe bem para a gente na sua live anterior. Eu escolhi a terapia manual, trabalhar com dor e acabei indo por esse caminho da domiciliar, que hoje é o que me encanta. Que bacana. Isso me Mas encanta assim, entrar na vida das pessoas, sabe? que bacana. Porque
sabendo, né, que tu adentra mesmo na vida das pessoas, como é para você entrar não só na casa das pessoas, mas entrar no coração de cada pessoa que você atende? Então, Carol, eu hoje, a minha vida, eu divido a minha vida, eu também faço atendimento hospitalar, hoje eu trabalho no hospital, né? E, mas o que eu gosto é quando eu vou para casa dos meus pacientes. Então, eu sempre falo que a fisioterapia domiciliar não é. Você tem que ter disposição e você tem que sair um pouco da sua zona de conforto, porque você adentra a casa. A minha amiga Ai, está gente, aqui, olha ó. os parabéns aí. Que lindas. Obrigada, Maria. Você é uma pessoa que me inspira. E alguns amigos meus falam assim: ó, eu não tenho jeito para domiciliar, porque eu acho que a primeira coisa que você precisa ter é, além de você ser um bom profissional, isso te diferencia do outro, mas eu acho que tem a outra coisa que eu acho que é mais importante, Carol, que é a questão da empatia. É você também sair um pouco da sua zona de conforto, saber que você vai entrar numa casa que não é sua, que os hábitos não são seus, que aquela casa tem costumes que não são seus, que as pessoas têm manias que não são as suas, e você tentar adentrar naquele universo que é totalmente diferente do seu. Então, e eu acho que a outra coisa muito importante para a fisioterapia domiciliar é você ter muito jogo de cintura e bom humor, sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante, porque às vezes a gente acha assim, ah, é fácil ir na casa do paciente e atendê-lo. Não, não é muito mais difícil. Por vários fatores, Carol, porque você sai da tua casa, você tem que ser um bom fisioterapeuta criativo, porque eu não levo maca. Então você tem que usar o que ele tem, é o universo dele e trazer ele para dentro daquilo, fazer ele acreditar em você, ter confiança em você, é você mostrar para ele, ó, eu estou aqui e estamos juntos, nós vamos fazer, acredita em mim, confia em mim, que vai dar certo. Eu acho que e ter a questão assim do amor, da empatia, é porque tem vários públicos para domiciliar, Carol. Hoje o meu público eu tenho de jovens que eu vou Sim, tratar jovens. Por que as pessoas escolhem o domiciliar? Tem várias, vamos começar por isso. sim, Nessa época de pandemia, as pessoas não querem ir às clínicas. Então, ela quer a segurança para dentro, ela quer segurança. Então, é menos arriscado ela ficar em casa, sim, né? E muito público também, o que as pessoas têm a ideia de domiciliar é assim, é o chamado home care. Então, sim, a gente tem a ideia do domiciliar daquele paciente acamado, que cuidado paliativo, que também é uma vertente. sim, Tem aquela paciente que é idosa, que a família quer que você vá lá, porque para o idoso é importante a memória afetiva do lar. Para ele é importante, né? Tem os jovens que não querem também que, por exemplo, um PO, acabou de operar, não tem condições de ir à clínica naquele primeiro momento, você vai, isso tudo é domiciliar. Tem os acamados, os comorbidades, tem os que estão graves, tem os que não estão. Então, isso tudo é domiciliar. Domiciliar não é só o que está acamado, desorientado, que não responde a estímulos, o estado vegetativo que as pessoas normalmente chamam, sabe? sim. Não é só, o domiciliar não é só isso. O domiciliar é o que tem a dor, o que também não tem dor, mas quer tratar, quer ficar bem, busca o bem-estar, busca fazer atividade para se sentir bem. E é um campo muito interessante, Carol, muito interessante mesmo. Que bacana, porque falar de visita domiciliar é muito emocionante para mim, né? Eu mesmo já fiz
várias visitas domiciliar, o meu carinho, o meu respeito a toda a galera do NASF que eu trabalhei, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, juntamente com a equipe de PCF, que eu tive a honra de trabalhar. Então, na época que eu trabalhava como fonoaudióloga, tinha uma equipe que trabalhava junto comigo, e aí sim eu trabalhava com a físio, com a nutri, com a educadora física, com psicólogo e com assistente social. Então, nós nos dirigíamos até a casa do paciente através, de visita domiciliar. E, gente, é um trabalho muito delicado e muito bonito. E é como você falou, é, tem essa diferenciação do home care, né? As pessoas focam Isso. muito no home care, né? Mas o atendimento domiciliar, ele é definido como a prestação de cuidados de curto e longo prazo, né? Onde você realiza a visita na casa do paciente. E essa assistência, ela pode ser, como você falou, de prevenção, né? Em caso de reabilitação e alguns cuidados mais paliativos. É, é uma mobilidade de atendimento que contribui para o estado de promoção, manutenção, melhora, reabilitação da saúde, tendo como principal benefício a comodidade, já que não exige aquela locomoção, né, do paciente até o centro de saúde. Isso daí realmente é um conforto muito, como você falou, aquela memória para o idoso, né? Já que você trouxe essa questão do Exatamente. idoso, essa memória de estar ali na sua residência é muito legal. E o atendimento da visita domiciliar, ela pode ser contínua, né, Grazi? Ou com supervisão, né? Dependendo de cada caso, né? Então, hoje, como é que é assim a minha vivência, né? Hoje eu Sim, tenho pacientes que são idosos, que são os meus favoritos. Eu tenho os pacientes que são de meia idade, que assim, tem dores esporádicas, Carol. Tem uma dor, aí chama, e aí a gente atende, trata aquela disfunção que aquela dor causa, né? E corrige aquela disfunção, ensina, orienta e ele segue sozinho. Porque o objetivo do domiciliar, quando o paciente tem autonomia, quando você legal. sabe, olha, é um paciente que ele pode caminhar sozinho, então você entra, intervém, atua na dor, ensina o paciente, ó, daqui para frente você vai fazer exercício, encaminhar ele para outro profissional, que isso é importante, ninguém atua sozinho. Legal. Então, eu sempre, quando eu vou, por exemplo, eu atendi uma paciente com uma dor lombar e nós conseguimos controlar aquela dor, ela parou a dor, eu falei, agora você vai procurar um educador físico, porque você precisa dar continuidade, manter a atividade física, falando da importância, da evidência que a ciência fala entre a dor e a atividade física. São os pacientes que me procuram esporadicamente. Tem dor, Grazi, pelo amor de Deus, me salva, tô com uma dor aqui, vou lá, atendo. Esse é um tipo de domiciliar que é legal também. Eu tenho os idosos que hoje até atendi, que é a dona Shirley, que eu sou apaixonada. Eu faço um trabalho um pouco diferente, sabe, Carol? Quando o paciente ele tem uma doença neurológica, no caso dela é um Alzheimer, e, e, Sim, a- e o caso dela é um caso interessante porque você precisa reunir dentro de você o que eu falei. Eu sempre digo assim que você tem que ter empatia e bom humor. Isso é primordial para um bom atendimento. Então, quando eu vejo que o meu paciente tem outras comorbidades, às vezes ela está lúcida, às vezes não. Então, às vezes, hoje, por exemplo, eu cheguei lá, ela falou, o que você está fazendo aqui? E aí eu falei para ela assim, eu vim te visitar, você não falou que eu sou sua amiga, eu poderia vir te visitar quando eu quisesse? Pois é, eu vim tomar um café e vou fazer uns exercícios com você, vou mexer seu braço, vamos ficar em pé. Se você não colocar para ele que a fisioterapia é aquilo que o obriga a fazer, ele vai. Aí ela veio, ela fez exercício comigo.
E quando eu faço a avaliação nesse paciente que tem essa certa, que eu sei que eu vou encontrar uma certa dificuldade, e que ele gosta de ser atendido no lar dele, porque traz as memórias afetivas que é importante, que são importantes para ele, as minhas 2 primeiras visitas eu converso com a família. O que eu procuro saber? Que música que ele gostava, o que ele gostava de fazer. E aí eu vou conversando com as minhas amigas, né? Vou colhendo lá, pego umas dicas de uma TO, pego umas dicas de uma musicoterapeuta, como é que eu intervenho nisso? E aí, o que eu vou criando com essa minha paciente? Eu chego lá, boto uma música, começo a cantar com ela uma música que ela gosta, trago ela de sentado para em pé, já mudei uma postura dela, começo a cantar. Aquilo vai trazendo memórias para ela, vai conversando comigo durante as sessões. Quando a gente vê, Carol, a gente já cantou, a gente já ficou em pé, a gente já andou, a gente já fez exercícios. E eu vou trazendo aquelas associações com o passado, vou paro, converso. E quando eu vi a sessão já foi feita, ela ficou feliz, eu alcancei o meu objetivo, mas alguns amigos meus relatam que é desgastante. Eu não acho. Eu acho extremamente prazeroso para mim, porque eu fico imaginando que um dia eu vou estar naquela posição. Eu fico imaginando, eu sempre, na minha faculdade, na minha formação, uma professora minha que me deu uma matéria de neurologia, ela sempre dizia assim, Grazi, toda vez que você for atender um paciente, visualiza a pessoa que você mais ama naquele paciente. Um amigo, a sua mãe, porque a gente vai precisar respirar, a gente vai precisar ter carinho, a gente vai precisar ter paciência. Eu já sou muito extrovertida e brincalhona. Então, né, Carol? Então, ela chega ou ela fala, especificamente essa minha paciente, eu já atendo ela já há algum tempo. Ela xinga, ela fala besteira, conta piada, eu dou muita risada. E a filha dela às vezes fala, mamãe, e eu falo, deixa, gente. Imagina, uma pessoa com 93 anos vai, for privar a pessoa de falar alguma coisa? Oi, Stephanie, obrigada. Que legal, tem que ser que legal. Essa menina, Carol, convida ela para uma live. Essa menina aí é fera. Ai, que delícia! Um cheiro, Stephanie. Pois é. Obrigada, Teté. Que bacana. Então, Como? Pode falar, por favor. Porque isso realmente é um diferencial para você ir na casa do paciente. Você ter essa sensibilidade, essa empatia, esse bom humor, isso realmente faz a diferença. Porque eu lembro que às vezes, quando chegava no posto de saúde para fazer uma visita domiciliar, e eu morava perto, então eu ia para o posto de bicicleta. Quando chegava lá, vamos fazer visita domiciliar na casa do paciente. Vamos, mas não tem carro. Não tem carro? Como que a gente vai? Joga a bicicleta aí, vai todo mundo andando. Então a gente ia feliz da vida. Como você falou, a gente já vai contando piada na metade do caminho, né? Já vai pegando aquele ritmo, às vezes sobe uma ladeira ali, calor do Rio de Janeiro, uma delícia. E a gente ia feliz da vida. Então, assim, a gente já vai com aquela alegria. Está indo, tá nem aí se vai a pé, se vai de carro, se vai de... Com o que vai? Porque a gente vai com amor. Então, quando a gente chega e adentra na casa daquele paciente, a nossa alegria já entra junto, né? E ousar nessa criatividade, gente, isso é fundamental, né? Porque, como você falou, são recursos que às vezes nós não temos nas mãos e nós temos que criar, né? Então, quando nós criamos as crianças estão aqui, todo mundo descendo. Energia, ó. Deixa esse tá vendo? solto aí. Uma delícia. Então, esse bom humor, isso que a gente já traz dentro da gente, que a gente pode levar para a casa das pessoas, já é um diferencial dentro da visita domiciliar. Isso daí, meu amor, você tem para dar, vender e tem até de sobra. Que delícia, né? Carol, uma coisa que eu sempre falo é
Obrigada, Cida. Cida foi minha paciente, tadinha. Obrigada, meu amor. Ah, Obrigada. Cida, eu tratei o ombro dela, sofreu na minha mão, tadinha, mas eu fazia ela rir. Então, a adrenalina que a gente liberava com risos, dava legal. na dor. Olha, que bacana, né? Pois Eu, é. eu, eu costumo dizer que domiciliar é assim, Carol, como dizia minha mãe, você aprende a ser gente. Você chega no domiciliar, você come, você é obrigado a comer aquilo que o paciente está lá comendo, pô, pega, come, como. Semana passada, hoje eu fiquei lá para tomar um café, mas semana passada eu fui na casa de uma paciente minha que ela estava comendo pipoca. E aí eu fui lá e peguei a pipoca, ela falou: "Não, peraí, leva para você". Ela botou dentro de um saco de mercado usado. Eu falei: "Beleza, vou comer, né? Como é que Claro. não come?". Ah, não tem como, né? Eu lembro que também quando eu chegava, as minhas amigas diziam, gente, a Carol come tudo, ninguém pode oferecer nada para ela. Enquanto uns negavam, o outro, não, não, pode vir aqui, o que que é isso aí? Ah, não, não conheço não, porque eu, cada região, né? Conheço não, o que que é isso aí? Deixa eu experimentar aí. Então a gente ainda sai carregando uma sacola, olha que maravilha, Ô, né? Carol, Gente, esse universo, ele é muito rico, Carol. É uma pena que muitas pessoas acham que é um universo cansativo, mas é um universo extremamente prazeroso. A minha trajetória depois que eu formei, eu trabalhei em várias clínicas, trabalhei no SUS, e até ano passado eu fiquei, até a Stephanie que tá aí foi minha parceira, a gente atendeu numa clínica, só que ficava fechado naquela caixa. Eu falava assim, eu falei, cara, aquilo me incomodava. Eu falei, cara, eu não quero isso, eu quero andar, eu quero ver gente, eu quero. E aí eu fui me aventurar no domiciliar. Eu já fazia esporadicamente, aí eu só me dediquei a isso. E eu acho que foi a melhor pedida que eu fiz. Você tem que ser simpática, sim, porque você imagina você contratar um fisioterapeuta mal-humorado. O cara pode ser bom, mas imagina a pessoa chegar, oi, bom dia. Eu já dou logo um bom dia, eu quero saber o que fez na semana passada, quero saber o que comeu hoje, o que vai fazer, quero saber, eu quero saber tudo, eu da vida aí. Eles perguntam também, porque a partir do momento que você fala, eles querem saber, eu também falo tudo e participo. Eu falo que eu não tenho pacientes, eu tenho amigos. São amigos ai, que eu falo. gente, que maravilha poder ouvir E isso, viu? eu Porque crio é vínculos. porque cada paciente é único, né? E precisa de cuidados específicos, né? E nós vamos adequando a particularidade de cada um, não é? Então, isso realmente faz uma diferença muito grande. Grazi, assim, como é a tua avaliação? Você falou que faz a avaliação, né? Mas tem Tá, aquele exame físico no geral, uma tem. Vamos inspeção, lá. aquela avaliação respiratória, que a gente sabe. Vamos lá. Isso depende de cada paciente. Eu não faço atendimento de. Porque, assim, cara, eu acho que cada um tem que. É cada um no seu quadrado mesmo. Eu não vou me meter numa área que eu não sou boa naquilo. Quando Sim, o paciente precisa, por exemplo, quando eu vejo que o paciente precisa de exercícios específicos para neurológicos e respiratórios, eu tenho legal. amigos para indicar. Ótimo. Quando o paciente fala assim, eu quero só fazer fisioterapia motor, eu quero manter o arco de movimento, eu quero fazer fortalecimento muscular, aí sim, eu começo. É porque, por exemplo, se for um pós-operatório, eu tenho um paciente com dor lombar, né? Vamos supor, me Sim, ligou, tem um paciente com dor lombar. Eu avalio, e a gente colhe os dados básicos, né, da anamnese básica, e a gente parte para os testes específicos, procura descartar, que a gente chama de red flags, yellow flags, para algumas manobras que a gente vai fazer. Eu trabalho com terapia manual, quiropraxia, então a gente tem que ter o cuidado. Foi o que o Thiago falou também. A gente faz uma avaliação mais minuciosa para ver se aquela dor está sendo causada, o que está causando aquela dor. E eu também avalio eu também gosto particularmente de trabalhar a parte de biopsicossocial, que às vezes a dor
ela não está somente associada a um aspecto físico. A Sim, dor, ela também pode estar, a dor vem lá dentro. sim. Alguma coisa que o paciente, naquele, passou por um momento de grande perda. Eu estou com uma paciente agora que ela está com uma dor cervical, que ela perdeu o irmão recentemente num acidente jovem e, sabe, agora está lá com o mundo nas Ficou costas. os Ela, ombros. então, a dor dela, então eu trabalho nessa parte biopsicossocial. Depende do que o paciente vem para mim. Essa senhora, eu fiz a avaliação primeiro com a família, que ela é uma Legal. paciente, ela é lúcida, ela é orientada, ela anda, a família só quer preservar força e arco de movimento, que ela ande. Então, como ela não é uma paciente muito complicada, ela precisa de cuidados para que ela não perca os movimentos, para que ela mantenha ela mais ativa. Então eu vou lá, ó, vou lá na família primeiro, converso com a filha, converso com o neto, peço para também uma coisa que eu sempre faço, eu sei que ela adora o bisneto dela, então nos dias que eu vou, eu peço para o bisneto estar lá, para ele participar comigo, às vezes volto para jogar uma bola, mas a avaliação é bem específica para cada caso, né? Se é um paciente de pós-operatório, a gente vai avaliar a força muscular, o tanto o grau de angulação que a articulação está fazendo, o que ele ganhou, o que ele perdeu, se ele, por exemplo, igual o Thiago falou, né? O Thiago trabalha mais na parte esportiva. Eu vejo o meu paciente, por exemplo, eu atendo um paciente com dor lombar que é surfista. Ele falou, Grazi, eu não estou surfando. Então eu vejo o que ele quer fazer, analiso, conheço o gesto esportivo do, né? O que um surfista usa mais, se ele usa mais quadril, se ele usa mais perna. Então eu trabalho primeiro a dor. Depois que eu Sim, reduzo um pouquinho essa dor, eu começo a entrar em exercícios mais ativos, mais imitando o gesto esportivo dele. Quando legal. essa paciente, por exemplo, de cervical, depois de fazer as avaliações, eu vejo se ela tem um bloqueio mais articular ou muscular. E quando eu vejo que essa dor está associada com outros fatores, que é no caso dela, eu entro em contato com alguma amiga minha que é psicóloga para me dar um suporte, para Ótimo. entrar comigo ali nessa intervenção multidisciplinar. E quando é só a senhorinha que só quer manter, eu aprendo músicas antigas Ai, e, e vou preservando o arco de movimento e força muscular. Mas assim, nada maçante. Eu não vou lá sim. nunca e vou levar um peso para ela fazer. Eu Não. encho uma garrafa de feijão e vou mandando ela fazer exercício de força. Levo uma faixa, boto em mim e falo: vem, me puxa, vem comigo, me segura. Então, é você associar o que você quer com a deficiência dela, o que você acha que ela precisa e arranjar meios para que o paciente interaja com você da mesma forma possível. Cara, eu sempre digo assim, a fisioterapia é chato. Se você pensar, se você não usar uma dose de criatividade, se você não perguntar para o paciente, porque acima de tudo, Carol, eu sempre respeito uma coisa. Eu sempre busco a evidência, a melhor evidência que está disponível naquele momento para aquela dor. E a escolha sempre é do paciente. Eu falo, olha, vamos supor, para dor lombar, eu falo, olha, fulano, o que tem de evidência boa é isso, isso e isso. O que você quer fazer? Porque não tem que ser a minha obrigação como terapeuta é mostrar o que tem de melhor. Mas ele é que tem que escolher o que ele quer fazer. Porque você imagina eu falar para você assim, Carol, olha, para dor lombar hoje, a melhor evidência é Pilates. Aí você fala para mim assim, eu odeio Pilates. Você não vai ter aquele. É igual o paciente que às vezes eu associo muito a acupuntura nos meus pacientes. Sim. O paciente vira para mim e fala, Grazi, eu morro de medo de agulha. Eu vou lá e faço uma pressãozinha com o meu dedo naquele pontinho que eu quero estimular. Sabe, eu fico lá com o Legal. dedinho enquanto eu tô conversando com ele lá, fico com uma pressãozinha, falo para ele, ó,
tá vendo esse pontinho aqui? Quando você tiver com dor, pressiona esse pontinho aqui. Ah, para que que é? Para dor lombar. E quando ele vê a dor, já Que passou. maravilha, Grazi. E ele não usou a agulha e eu fui no ponto que eu precisava ir. Então, Nossa. Isso daí, Grazi, a experiência te dá isso, né? A é experiência verdade. te dá isso. Porque assim, quando você fala, às vezes se você for realizar um exercício de fisioterapia, ele pode ser chato, porque é músculo, né? Então, assim, o músculo é a mesma coisa, você vai para academia. Tem gente que não gosta de ir para academia, mas tá lá, vai lá, se esforça, faz, e é repetição, né? Assim como na físio, assim como na fono, como outras categorias profissionais, é músculo. Então nós temos sempre que ousar na criatividade. Imagina você passar um exercício para uma criança, você tem que brincar, você tem que soltar, trazer essa criança interior que está aí dentro de você para poder trazer com que o exercício ele venha de uma forma mais lúdica, mais leve, não ser aquele tensionamento, né? Aquela forma mais rígida, e sim uma forma gostosa de realizar. Né? E muito bacana quando você fala dos recursos, né? Você tem que utilizar o recurso que o paciente tem, né? Porque é a Exatamente. vida dele, é a casa dele. Então, muito show quando você fala que eu vou encher ali feijão dentro de uma garrafa, colocar uma areia, Carol, eu né? levo faixa. Nessa paciente, a vida inteira, ela tocou, ela brincava de carroça. Eu Olha boto que a delícia. faixa em mim e falo assim: vem, me puxa. Como é que você Olha, puxava o cavalo lá? E ela faz força. Eu estou trabalhando o que eu quero, força muscular. Só que com a memória afetiva dela naquela época, da época que onde ela morava na roça, eu acho que o mais importante é isso. Imagina seus filhos indo para uma sessão de fisioterapia. Oh, eu tenho que ir para a sessão. Mas imagina a pessoa entrando no universo da criança. Pô, vamos jogar bola, vamos fazer. O que você gosta de fazer? Sabe? É você, naquele momento, você entrar no universo dele, na vida dele, sem também você ser invasivo e chato, que às vezes a minha paciente fala, ela me chama até de baixinha, ela fala, baixinha, você hoje tá chata, hein? Aí eu paro, conto uma piada, leio uma poesia que ela gosta, aí dou uma parada, aí mudo para uma outra coisa, para não ficar chato a fisioterapia para ela, sabe? Mas é um desafio, crianças são desafios bem grandes, sim, porque imagina aquela energia louca, e o idoso que é uma criança menos ativa, né? sim. E muito bacana também quando você traz essa questão para o Alzheimer, né? Assim, se trazendo um caso clínico, um exemplo. Eu gosto muito dos casos clínicos, porque ele é muito enriquecedor. E quando você fala do Alzheimer, que você traz essa questão da musicalização, da cantiga, né? Uma cantiga, pô, nem sei que música é, mas eu mesmo aprendi uma cantiga do tempo dela, né? Olha, boa noite, Bi, tá dizendo aí que a tecnologia nos rouba Verdade, esse Bianca. nível absoluto. Realmente, a gente não pode deixar de falar que sim, nos ajuda também, mas pega mesmo, né? Essa poesia, trabalhar essa questão dessa memória, né, essa herança da memória, porque a gente sabe da dificuldade do Alzheimer, mas nós sabemos também, nós como profissionais e estudantes, né, dessa área, que ela está ali guardada, né? Então, se nós soubermos trabalhar através dessa simplicidade, porque eu costumo dizer que é uma simplicidade, um atendimento domiciliar é você ter a sua simplicidade, né? E nós que somos do meio do mato, né, da roça, a gente tem isso de uma forma muito simples, né? Não tem meio termo, não tem muita palavra que enfeitar o pavão, né? Então, a gente... Essa minha paciente específica, ela é um caso bem interessante porque o Alzheimer é aquele paciente que tem aquela memória muito antiga, né? Ele lembra, mas a memória recente para ele é muito difícil. Então, eu alimento os dados dela todos os dias. Então, assim, ela às vezes não lembra meu nome, então eu tento ir com o meu nome escrito. Legal. Eu imprimi uma foto minha, colei, aí ela fica olhando. Sempre na brincadeira ela olha, é você? Porque hoje a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou de face shield, touca. Então eu boto a minha foto. Ela falou: Sim. essa menina que veio semana passada, é ela Ah, mesma. que... Então eu
quando eu vejo que ela tá desanimada, hoje ela quis cantar Pixinguinha, então a gente começou a cantar e ela canta alto, ela chora. E aí a fisioterapia vai embora, rende. Que Ela bacana. gosta muito do abraço. Eu fico um pouco receosa, mas eu abraço, porque eu gosto do contato físico. Eu acho importante o contato físico com o paciente. Eu gosto. Apesar que na faculdade a gente aprende a não se aproximar tanto, mas assim, eu confesso para você que eu não consigo, né? Eu me envolvo, Carol, eu me envolvo, eu sofro, eu crio um laço muito profundo com os meus pacientes. É o que eu falei, eu atendo meus pacientes, mas no final de semana, às vezes eu estou na casa dele para um almoço de família de domingo, eu vou para um churrasco, não nesse momento, tá, gente? Pelo Sim, amor de sim. Deus. Mas eu conheço a família, eu gosto de saber do universo, como é que funciona a dinâmica dele. E Porque, você adentra em coisas muito profundas dele. Então, você também é um confidente dele. E hoje eu reparo que, eu falo para você, Carol, que a maioria das doenças, a maioria, tem um componente emocional muito grande envolvido. Muito grande. E aí a gente precisa de suporte de TO, de psicólogo, de terapeutas aqui para poder. Eu indico para os meus pacientes, eu falo, olha, vai fazer uma yoga, vai falo, vai fazer uma yoga, vai meditar. Quando o paciente tem tempo, eu paro um pouquinho, eu falo, vamos fechar o olho, vamos dar uma respirada, vamos aprender a respirar um pouquinho. Se a gente respira correto, a gente melhora um pouco a dor, a gente tira essa ansiedade. Eu uso isso hoje no hospital em que eu tô. Eu sempre sim, começo meus atendimentos com uma respiração profunda. Falo, bota a mãozinha no diafragma, vamos lá. que Aí a gente maravilha. Muito bacana. E essas vantagens do atendimento domiciliar, né? Ela proporciona essa melhora, essa aproximação entre o terapeuta e o paciente e a família, como você falou, né? Permite a visão do contexto familiar. Porque facilita o quê? O aprendizado do paciente, também na realização de suas atividades diárias, permitindo aquela flexibilidade aí no paciente, né? É verdade. Que vai dando aí para ele uma confiança, né, Grazi? O paciente ele vai cada vez mais confiando em você. Sem contar que ele tem aquela. Pode falar. Sim, uma dica que eu quero dar para quem atende o domiciliar é que é muito importante a gente orientar os familiares quanto a tudo. Porque, por exemplo, a frequência de um fisioterapeuta na casa de um paciente pode ser. Eu tenho pacientes de uma vez a semana e duas, que hoje é o que eu consigo, eu não consigo mais. Só Sim, que a semana tem 7 dias. O que você vai fazer com o paciente em outros dias? Então, quando eu chego, assim que eu chego, Carol, eu vou procurar ou a cuidadora ou quem é legal. a pessoa responsável. E falo assim, hoje, por exemplo, eu falo, Deise, Dona Shirley já andou? Aí ela fala, já andou. Então, eu não vou perder meu tempo andando com ela Legal. naquele momento, porque ela já fez aquilo. E assim, é meia hora para ela conseguir fazer um caminho curto. Então, eu vou buscando força muscular, arco de movimento. É isso que eu tenho que preservar. Aí eu deixo as instruções. Eu vou na terça e quinta. Então, eu divido os outros dias, eu falo, o dia que eu não vier, ela tem que ficar em pé, ela tem que andar, deixa ela em pé no andador um pouco. E o resto, é muito importante a gente dar as orientações. Muito importante. Mesmo ela que tem 93 anos, ela Olha que não vai se lembrar, delícia. porque ela tem um Alzheimer ali, né? Ela não sabe nem meu nome quando eu saio. Sim. Mas, por exemplo, os outros pacientes que são ativos, que são lúcidos, que são orientados, eu crio o hábito, eu faço uma anotação no meu celular e mando para o meu paciente assim, ó, tarefa da semana. Ah, Ele vai cumprir aquilo. E eu sempre brinco assim, quando eu chego lá, eu falo, você não fez, porque você está fazendo errado. Ele, não, Grazi, eu fiz. Falei, não fez, fala a verdade. Mas eu sempre crio um note, uma anotação, eu crio, e envio para aquele paciente. Ó,
deixo 4 exercícios, ó, você vai fazer quando eu não estiver. E aí o paciente também, e mando mensagem. Eu mando o WhatsApp, por exemplo, eu atende quarta. Na sexta eu falo, olha, não esqueça dos exercícios que você tem dever de casa. Eu tenho esse contato, porque assim, Carol, não adianta a gente só ir na casa do paciente. O vínculo, ele é criado, a pessoa, a pessoa, ela quer que você se importe com ela. E se importar com a pessoa é também se importar na sua ausência, Que legal, muito sabe? bacana. Quando você não está, quem é que vai fazer? E se a família te chamou, ela confia em você. E Certeza. você vai jogar essa confiança onde? Né? Você não pode abandonar. Você não é um fisioterapeuta. Eu não sou uma fisioterapeuta só de terça e quinta. Eu sou uma fisioterapeuta de todos os dias dela. Eu só Legal. apenas vou à casa dela terça e quinta. Que Mas eu maravilha. tô lá. Assim, você fez o exercício tal, eu tenho uma lista, então eu vou mandando mensagem. Manda um bom dia, manda um abraço, um beijinho, pergunta como é que tá. Porque não é legal você ter uma pessoa que Ah, é um... ela se Gente, que preocupa, delícia. fofa. Eu gosto disso, sabe? Eu não sei se as pessoas fazem isso. Eu faço isso e eu tenho muitos bons resultados com os Eu conheço pacientes. muitos profissionais que fazem, que têm esse atendimento da mesma forma que você faz. Assim, isso é muito bonito e muito bom de saber que as pessoas se sensibilizam, se colocam no lugar do outro, porque é interessante porque a gente sabe, como você falou, quando ele não faz o exercício, não tem como, a gente sabe. Às vezes ele chega, como é que você sabe que eu não fiz? Porque a gente já tem uma certa experiência, né? E quando a gente chega lá, ele executa o movimento, a gente vê aquele paciente que também a gente tem que dar aquela responsabilidade, aquele comprometimento, se ele tem a oportunidade de fazer, de realizar, se você prescreveu o exercício para ele fazer durante a semana, é porque ele tem aquele comprometimento para fazer e ele tem aquela habilidade para realizar. Às vezes vai precisar da ajuda de alguma pessoa da casa, né? Mas você prescreve porque você sabe que ele vai se comprometer, né? Minha paciente, ó, essa aqui foi minha paciente, ela é surfista também. Então eu arrancava o couro dela na fisioterapia, Carol. Ai, que delícia. Pois é, quando ela tem a oportunidade, eu sei que ela mete o pé mesmo. Tira o couro, coitado. Então a gente cara, é um universo muito gostoso. Assim, é ser participante ativamente na vida do paciente, sabe? Esse ano eu li um livro da Ana Cláudia Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Olha, Então, não sei se você já leu, é um livro muito não. interessante que fala sobre cuidados paliativos. Ela é uma médica lá em São Paulo e ela escreveu esses 2 livros, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Lindas Histórias para Morrer. Eu acho que são esses 2 livros dela. Um eu já li. Então ela traz essa questão de um atendimento mais humanizado, do atendimento mais participativo. Então é isso que me encanta, sabe? Que bacana. Esse universo mais intimista da fisioterapia mais humanizada. Isso realmente me encanta, eu gosto eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada de ir na casa dos meus pacientes. Às vezes eu tô cansada, hoje eu saí de um plantão cansada, mas eu falei assim, eu renovo a minha energia quando eu vou atender meus pacientes em casa. Eu renovo a minha energia. Eu falo, gente, Que maravilha. obrigada, porque eu tô Ah, muito feliz, tá. tal, de estar aqui com eles. E eu faço eles serem participantes da minha vida. Leva um presentinho. Que maravilha. Isso é muito legal. Gente, olha, ai, eu finalizo a live de hoje falando que quem não sabe também faz ao vivo, né? Eu mesmo não sabia nada de osteopatia e depois que eu fiz a live eu fui estudar um pouquinho para conhecer um pouco mais sobre essa área. Às vezes a pessoa costuma dizer, quem sabe faz ao vivo. Eu mesmo falo, quem sabe faz ao vivo, mas quem não sabe também faz ao vivo, né? Falando hoje em visita domiciliar, eu quero agradecer a todos que permitiram que peraí que eu vou pegar a lista do nome de todo mundo, que eu, a Flávia,
O Caio, a Teca, o Jorge, a Flávia, a Elisama, a Laura, a Camila, o Tiago, a Grazi, a Leila. A Leila foi uma das primeiras pessoas que eu fiz a live e eu não tinha experiência em fazer live e eu não salvei. Mas foi uma live muito show que nós falamos do Teta Healing. E quando eu tiver uma outra oportunidade, com certeza, eu vou falar de novo sobre o Teta, porque hoje é o que eu atendo no consultório. Então, nós adentramos aí a residência de vocês. E nesse momento nós estamos finalizando as lives dessa temporada. Então, gratidão. Gente, faltou convidar um bocado de gente. E um bocado de gente também disse não para mim. E é muito bom respeitar o momento de cada um. Eu gosto. Eu quero convidar você que quer se expressar, falar melhor e não quer aparecer. E você, que quer aperfeiçoar o seu discurso e quer estar aqui, em frente às câmeras, palestrando, ministrando aulas, fazendo live, para participar comigo do curso de oratória. Olha, gente, que bacana isso, né? Eu estou fazendo propaganda aqui do curso de oratória, mas, na verdade, o curso que está aberto às inscrições é o curso Os Processos de Aprendizagem. É um curso online que nós vamos realizar no dia 15 e 22 de julho, às quartas-feiras. Se inscrevam. Das 19 às 22 horas, pela Eticoterapia Naturais. Como você pode aprender através da organização e disciplina. Então, se você não conhece ainda o nosso canal, entra aí, se inscreve. Vou falar o quê? As lives, elas estão guardadinhas lá. E, gente, muito obrigado, Grazi, pela tua participação aqui conosco, por aceitar o nosso convite, de falar de uma área que eu amo também. Visita domiciliar, com certeza, eu vou um dia fazer ela novamente. Carol, eu que agradeço. Quero agradecer a minhas pacientes que estavam aí falando, a Cida, a Rafa. Obrigada, meus amores. Vocês são meu combustível diário. Meu irmão que está aí também, um beijo. Obrigada, Carol. Foi uma honra. Muito obrigada. Parabéns pela profissional que você se tornou durante todo esse tempo que a gente ficou afastada. Você realmente é iluminada. Obrigada. Eu amo você e o Marco. Vocês são referências para mim. Obrigada pelo convite. E sempre que eu puder acrescentar de alguma forma, eu estou aí disposta. E a todos, pensem com mais empatia, mais carinho e mais amor no ser humano e na dor de cada um. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês. Obrigada, Carol. Emocionei aqui. Eu desejo que todos tenham muita paz e que todos sejam sempre muito felizes. Namastê, gratidão, gratidão, Obrigada. gratidão. Obrigada. Beijo, minha querida. Beijo em todos. Tchau, gente.